Olá, amigos. Vocês estão no canal Alien Live. Eu sou Clésio Lopes. Hoje é sábado, 13 de abril de 2019. Estamos sempre com convidados trazendo notícias sobre a ufologia e temas relacionados a ela. Queria agradecer aos novos inscritos, colaboradores, canais parceiros e aos diversos canais que têm acompanhado o Alienates desde o começo. Obrigado a você que está no chat ou chegou depois. Deixem suas perguntas nos comentários depois da live e de tempos em tempos o convidado, sempre que possível, voltará para responder. Este canal possui moderadores que podem auxiliá-los quanto às listas do canal e à agenda das próximas lives. Hoje nós estamos aqui com o Deepak Sakaraveda e vamos falar sobre Mothman. Boa noite, Deepak. Boa noite, Clésio, meu amigo, como vai? Tudo bem? Tranquilo. Tudo certo, então, né? O Como pessoal tem está passado? chegando aí. Como passou a Tudo bem, semana? tranquilo. Então, tá ótimo. O pessoal está chegando no chat aqui, né? Vou dar um oi para eles aqui. Estão chegando Miguel Rafael, Bruno Macedo, Josefiel Gomes, Cristiane Barroso, Grace Medeiros, Johnny, Rafael Sá Dias, Lesa Noronha, Luiz Lima, Maria Cecília, Marisa Ribeiro, Diva Pani, Shell Martins. Obrigado pelo apoio de cada um de vocês. Peço que compartilhem compartilhem a live, deixem o like. Obrigado pelo apoio de todos. Paco, fique à vontade para explanar o tema. Beleza, Hoje então é vamos explorar o tema. Bom, a primeira questão aqui que a gente pode falar, né? Acho que pouca gente ouviu falar do Homem-Mariposa, né? Porque não é um assunto, por exemplo, comum de metrô. Você não vai entrar no metrô e vai ouvir alguém dizendo assim, cara, eu vi o Homem-Mariposa ontem à noite. Né? Isso é muito, né, difícil, quase impossível, né, de você entrar no metrô e ouvir uma conversa dessa. Ou no trem, ou no ônibus, ou na fila do banco, ou em qualquer lugar, né? Então, é um assunto que precisa de pesquisa, né? Ou de leitura, no caso, né? Então, pessoas que leram o livro, né, do John Keel, que ficaram conhecendo o fenômeno, né, chamado então de o Homem-Mariposa. Então nós vamos falar sobre isso, né? O que é o Homem-Mariposa? E vamos trazer uma explicação que possivelmente não está em nenhum livro, né? Mas foi algo que nós, estudando, então decodificamos isso, né? E fez todo sentido. Antes de começar, eu devo afirmar aqui claramente que eu tenho plena e absoluta certeza de que já realizei esta live junto com o Clésio, chamada Homem Mariposa. Eu tenho certeza disso. Mas o Clésio não acha live de jeito nenhum. Né? E a este ponto de dúvida, o Clésio acha que ele sente também que fizemos, mas não tem certeza. Né? Então nós somos pegos em algo, né, que comumente se chama o efeito Mandela. Né? Quando nós temos certeza de que alguma coisa se realizou e mais tarde descobrimos que não. Nós temos a lembrança da questão, mas descobrimos que não, que ela não aconteceu, ou que pode ter acontecido. Então, em razão disso, né, de eu ter certeza de já ter realizado essa live, e o Clésio ter dúvida de que nós realizamos esta live, né, apesar de ele ter dúvida, mas tem a sensação de que nós realizamos a live, nós, então, resolvemos, além de, né, fazer a live hoje, né, na semana que vem, vamos realizar outra live, né, sobre o efeito Mandela. Isso já está acordado entre nós. Né? Então, na semana que vem, efeito Mandela. Bom, há muitos fenômenos esquisitos nesse mundo. Né? E há muitas criaturas também, né, das quais o Sefer Zohar HaKadosh, né, o livro do esplendor, o Sefer Zohar HaKadosh, o livro do esplendor, nos diz que se nossos olhos fossem abertos para ver, né, o mundo oculto atrás do mundo, nós iríamos pedir para sair do mundo.
Então, há muitas criaturas, né, ocultas, escondidas aos olhos físicos, e que, se nossos olhos fossem abertos para ver, nós ficaríamos horrorizados. Por exemplo, pouca gente sabe, né, mas Moisés, nosso mestre, ele escreveu o Salmo 91, né, para combater essas criaturas, das quais ele tinha medo. Inclusive, no próprio Salmo 91, há um nome de uma dessas criaturas escondida no Salmo 91, no texto hebraico, né? Acho que eu posso até mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. No Salmo 91. Terrilim 91, aqui. Quando ele fala de criaturas, né, da noite e do dia também. Só um minutinho, gente, que eu vou ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Tá aqui, o nome da criatura. Está aqui. Tá aparecendo aí, Clésio? Tá aparecendo. Sim, estou vendo. Essa criatura chama-se Ketef. Ketef é o nome dessa criatura. E de acordo com a descrição, né, é um ser que ele tem uma boca no estômago e um chifre entre os olhos. E é horroroso, né? Então, aqui no Salmo 91, há um verso para combater essa criatura, né? Então, é o verso número 5. Tá? O verso número 5, né? Para combater, ele tem o nome dessa criatura aqui, que no texto traduzido, né? O nome da criatura foi traduzido para seta. Eu posso até mostrar para vocês, quer ver? Vamos ver aqui, livros. Salmos. Foi traduzido para seta. Aqui. Olha. Aqui no 5 fala: não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia. Quando a pessoa lê isso daqui, por exemplo, ela não tem ideia do que está falando. Né? Que seta que voa de dia? Tipo, uma flecha, uma arma atirada contra você? Não. Seta é o nome dessa criatura, né, que ela assombra, se não me engano, entre a meia-noite e as 6 da manhã, ou até o meio-dia. Eu preciso olhar no meu livro, Supernatural, que inclusive vai ser lançado agora, né, pela editora Grifos, né, Supernatural. Deixa eu ver aqui. Entre Anjos e Demônios. Supernatural entre Anjos e Demônios. Então vai ser lançado agora pela editora Grifos. Aqui está a capa, né? Vou mostrar para vocês a capa do livro. Está aí, né? Essa é a capa do livro. Supernatural entre Anjos e Demônios. E aqui neste livro tem a descrição desta criatura da qual Moisés temia e em função da qual, em parte, ele escreveu o Terrilim, o Salmo 91. Né? Eu posso até, deixa eu ver aqui se tem, né, um texto aqui, que eu posso ler para vocês, um pedaço, deixa eu ver aqui, deixa eu ver, ler algumas coisas aqui, e aí vocês vão ter uma sensação, né, clara de que não estamos sozinhos no mundo de jeito nenhum, gente. Vamos
Vamos ver aqui onde é que está o texto. Está lá para baixo. Só um pouquinho, gente, que eu já mostro aqui para vocês. Opa. Vamos achar aqui. Eu trabalhei muito nesse livro. Ele vai ser publicado agora. Vai ter noite de autógrafos, inclusive. Já estou até convidando vocês para a noite de autógrafos do Supernatural. Vai ser em Mogi das Cruzes, na Livraria Leitura. A editora já está vindo, já está providenciando isso. Vamos lá. Procurando aqui, pessoal. Já vou achar e já vou mostrar para vocês. Achei aqui. Deixa eu ler aqui algumas coisinhas para vocês que nós temos escondidos nos livros aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, o 91º Salmo, o Terrilim 91, foi composto por Moisés como uma espécie de talismã ou de proteção contra os demônios a quem temia, quando ele estava prestes a subir o Monte Sinai, com a colocação de um obstáculo em seu caminho. Aí tem Agrat, filha de Mahlat, é o nome de um demônio feminino que comanda um grande número de associados ou assistentes, né? E há um grande demônio cujo nome é Ketef, né? Em hebraico, né, traduzido para seta. O salmista faz alusão a isso quando diz: nem seta que voa de dia. Este terrível demônio tem um poder excepcional entre as 6 primeiras horas e as últimas 9 horas do dia. Seu poder não é maior nem na sombra nem no sol, mas na condição entre sol e sombra. Sua fisionomia é descrita da seguinte forma: cabeça semelhante a de um bezerro, um chifre saindo de sua testa, na forma de uma botija ou de um jarro. Ninguém poderá contemplá-lo, nem homem nem animal, pois se o fizer, cairá morto de uma vez. E vários exemplos são dados de homens que, ao vê-lo, caíram mortos imediatamente. O Midrash Números Rabá 12 diz o seguinte: e agora chega. Achavam que... desculpa. Essa informação, saiu do Midrash Números Rabá. Ok. Né? Então, essa é a descrição, né, desse demônio. Olha, tem uma informação interessante aqui também, né? Com o canto do galo anunciando de madrugada que o dia se aproxima, o poder dos demônios ou das criaturas diminui e seu poder é, em grande parte, confiado unicamente à noite, após a meia-noite. Por isso que os cabalistas, né, evitam ficar para fora de casa depois da meia-noite. Porque há muitas criaturas lá fora que querem destruir a humanidade. E vocês podem fazer uma pesquisa que vocês vão descobrir que o maior número de mortos, né, acontecem sempre após a meia-noite, né? Principalmente por assassinatos e outras coisas mais esquisitas que vocês podem encontrar por aí, né? Diz o seguinte, ó, aqui, né? Isso, aí eu falo aqui, né? Isso, permaneçam para fora da mezuzá, que é o pergaminho que a gente coloca na porta, né? Para que os demônios e as criaturas não passem. Um pergaminho na nossa porta ali. Esse pergaminho impede que essas criaturas entrem para dentro, né? Aí ela chama-se mezuzá, né? Que mezuzá é um construto de mesasmet, significa
vai embora, morte. Após a meia-noite, né? Madrugada fora pelos bares da cidade, não reclamem depois quando forem prejudicados pelo que nem saberão. Muito bem. Então vamos lá, gente. Vamos ao assunto que nos interessa, né? Deixa eu fechar aqui também. Bom, não sei quantos de vocês já ouviram falar no nome mariposa, no homem mariposa, né? Não sei se alguns de vocês, como eu disse, né? Não é um assunto que você vai ouvir no metrô, né? Muito bem. Olha, então, vamos lá, gente. Eu vou pegar um texto aqui da Wikipédia para apresentar para vocês o fenômeno, tá certo? E depois eu vou para as explicações, né? Então, em inglês, o homem-mariposa é chamado Mothman, que é homem-mariposa ou homem-traça, tá? É uma suposta criatura sobrenatural que teria aparecido em Charleston e Point Pleasant entre novembro de 1966 e dezembro de 1967. Sua aparição estaria associada ao acontecimento de futuros desastres. A criatura é estudada e investigada pela criptozoologia, sendo, portanto, um criptoide. Bom, vamos explicar um pouquinho aqui, olha. Criptozoologia, olha, é o estudo de espécies animais lendárias, mitológicas, hipotéticas ou avistadas por poucas pessoas. Inclui também o estudo de ocorrências de animais presumivelmente extintos. A criptozoologia aborda ainda os seus tópicos, né? E tem outras explicações aqui, né? E tem aqui, então, também criptoide, né? Vou aqui explicar para vocês o que é criptoide, ó. Vamos pegar aqui, vamos colar aqui, né? E vamos abrir criptoide. Olha lá. Né? Disse dos fenômenos que escapam aos meios habituais de investigação. Por isso chama-se criptoide. Por quê? Porque é preciso criar ferramentas de análises para se analisar, né, essas aparições, esses fenômenos, né, que não podem ser explicados pelos meios habituais de investigação. Por isso é criptoide, né, que está ligado, então, com criptologia. Né? Ok, gente? Muito bem. Dito isso, explicado isso, né, podemos voltar aqui para o nosso texto, né? O primeiro avistamento atribuído à criatura Lada aconteceu em 12 de novembro de 1966, por 5 homens que estavam cavando uma cova em um cemitério perto de Clendenin. Eles viram uma figura humana de cor marrom e com asas. Vamos lá, continuando os relatos de aparições, né? De acordo com o livro Strange Creatures from the Time and Space, quer dizer, criaturas estranhas do tempo e espaço, né? De John A. Keel, Way Keel, né? No caso inglês, né? A criatura sobrenatural começou a ser vista em Ohio a partir de 1959, quando sobrevoou rapidamente o pátio da mulher de um médico. Trata-se de uma borboleta gigante e apenas se atreveu a mencionar o incidente para algumas pessoas. O som foi descrito por outras testemunhas em locais e dias diferentes como sendo emitido por um grande rato. Após estas visões, o Mothman, ou o Homem-Mariposa, né, passou a ser visto com mais frequência em Point Pleasant, onde ganhou a notoriedade e se espalhou pelo mundo, sobretudo entre os anos de 1966 e 1967. Foi descrita como sendo uma aparição de olhos fumegantes, vermelhos, de um ser alado muito grande. Observações foram relatadas em Mason, Lincoln, Logan, Kanawha e Nicholas. A maior parte da população permaneceu cética, mas a histeria das testemunhas, que se multiplicavam rapidamente, era muito real. Um dos casos mais notórios
ocorreu na tarde de 15 de novembro de 1966, ao passarem de carro por uma fábrica abandonada de TNT dinamite, né? Perto de Point Pleasant, Virgínia Oeste, 2 jovens casais avistaram 2 olhos enormes de 5 centímetros de largura por 15 centímetros, distantes um do outro, ligados a uma coisa que tinha a forma de um homem, mas maior, talvez entre 1,80 m e 2,10 m de altura, e tinha asas grandes recolhidas nas costas. Os olhos eram hipnóticos, as testemunhas concordaram. Quando o ser começou a se mover em direção à porta da fábrica, os 4 entraram em pânico e fugiram. Logo depois viram a mesma criatura ou semelhante na encosta de uma colina perto da estrada. Ela abriu as asas que pareciam de morcego, levantou voo e seguiu o carro, que àquela altura estava a 160 km por hora. Disse um dos 4 ao investigador John A. Keel, ou John A. Keel, né, que é o autor do livro, né, que a criatura nem bateu asas, ficava os acompanhando de cima. As testemunhas disseram ao xerife interino, Millard Halstead, que ela emitia um ruído de um disco tocado em alta velocidade ou um guincho de camundongo, e seguiu-os pela rodovia 62 até a divisa da cidade de Point Pleasant. A própria polícia da cidade de Charleston, Virgínia Ocidental, recebeu uma chamada telefônica excitada de um certo Richard West às 10h15 da noite, na segunda, 21 de novembro. O homem insistiu que um homem alado estava sentado no telhado de sua casa, tinha cerca de 1,80 m de altura e uma envergadura de asas de 1,80 m a 2,40 m, relatou West, excitadamente. Disse ainda que a criatura tinha grandes olhos vermelhos. Alguns outros relatos também são coerentes com o fato de que perseguiu automóveis nas estradas e pessoas a pé. Bom, muito interessante. E tem um detalhe, né? Porque houveram várias testemunhas, muitas delas sequer se conheciam, e elas tiveram a mesma visão, né? Elas viram a mesma aparição, né? Quando você tem um grupo seleto de pessoas que estão dizendo a mesma coisa, né? Isso pode ser influenciado por diversos fenômenos, né? E nem pode ser verdade. Mas quando você tem grupos de pessoas separadas, né, que relatam terem tido a mesma visão, isto é, sem dúvida nenhuma, muito preocupante, né? E, ao que tudo indica, muito verdadeiro, né? Agora vamos, então, para a minha explicação da questão, né? Eu fui investigar também a questão do Homem-Mariposa. Então, vamos passar aqui para o blog. Aqui temos o texto, né? Deixa eu aumentar aqui, que é para a gente poder ler direitinho, né? Eu creio que tá bom assim, né? Aqui tem um desenho, né? Do Homem-Mariposa, né? Um retrato, né? Digamos assim, um retrato falado, né? Da criatura, do Homem-Mariposa, né? Como as testemunhas dizem tê-lo visto, né? Asas enormes, né? Na aparência de um homem com olhos vermelhos. Ok. Bom, vamos lá. Investigando, eu achei um versículo no livro de Isaías. Esse versículo diz o seguinte: eis que todos eles, como roupas, serão engolidos, e a traça os comerá. Isaías 59. Vou ler de novo. Eis que todos eles, como roupas, serão engolidos, e a traça os comerá. Ok. Veja um detalhe aqui nesse verso, né? Eis que todos eles, como roupas, serão engolidos, e a traça os comerá. Não está dizendo que a traça comerá as roupas deles, mas que como roupas eles serão engolidos, e a traça os
comerá. Então, muito bem. Continuando, então, vamos de novo aqui, ó. Mothman, homem-mariposa, ou homem-traça, é uma suposta criatura sobrenatural que teria aparecido em Charleston e Point Pleasant entre novembro de 1966 e dezembro de 1967. Sua aparição estaria associada ao acontecimento de futuros desastres, né? A criatura é estudada e investigada pela criptozoologia, sendo, portanto, um criptoide, né? Como nós lemos lá na Wikipédia. O primeiro avistamento atribuído à criatura lá aconteceu em 12 de novembro, né, de 1966, por 5 homens que estavam cavando uma cova em um cemitério, né, perto de Glendale. Eles viram uma figura humana de cor marrom e com asas. Vamos lá. Ele existe? Este homem-mariposa? É real? Ou será apenas um mito? Eu descobri uma evidência assustadora, escrita, codificada no profeta Samuel. Vamos, então, ao versículo. O versículo diz, olha: então, o furor de Davi se acendeu, em grande maneira, contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é este homem que fez isso. Né? Então, está aqui escrito, né, em hebraico, vai haraf David beish meod, vai omer Natã, hai Adonai, que ben mavet Raish, Ose Zot. Vou ler de novo, né? Vai Haraf David Beish Meod, vai Omer El Natan, Hai Adonai, que Ben Mavet Raish Ose Zot. Muito bem. O versículo citado se encontra em 2 Samuel, capítulo 12, e é o quinto do capítulo, o quinto versículo. Né? Na parte na qual a tradução menciona digno de morte é este homem que fez isso, no versículo original diz que Ben Mavet Haish Ha'asazot. Né? Na verdade está escrito Ha'osezot. E quebrando as palavras, isso é um método de investigação que é aplicado, onde nós quebramos as palavras, faz parte da criptologia, né? E é uma ferramenta aplicada para investigar fenômenos que fogem, né, à explicação pelas ferramentas usuais, como nós vimos lá. Né? Então, quebrando essa parte, né, aqui, que Ben Mavet Haish Haes Zot é o que fica. Né? O verso diz, ó, que Ben Mavet Haish Ha'osezot. Mas quebrando o verso, ele se torna que Ben Mavet Haish Haes Hazot. Está aqui, ó, que Ben Mavet Haish Haes Hazot, que traduzindo significa: pois é o filho da morte, este homem mariposa. Vou mostrar para vocês aqui, olha. Aqui está em inglês, Mothman, homem-mariposa. Vamos traduzir para o hebraico aqui. Né? E em hebraico, né, é Ish-Haes. Ish-Haes. É homem-mariposa. Ish-Haes. Né? E o que nós descobrimos aqui no verso? Né? Quando o verso que nós lemos é quebrado, ele se torna Kibemavet, né? Haish, Haes, Hazot, que traduzindo significa, pois é o filho da morte, este homem-mariposa. O homem-mariposa é um enviado do anjo da morte para ceifar vidas devido ao karma. Sim, ele existe, o homem-mariposa. No versículo citado, no princípio deste artigo, na parte onde se lê, serão engolidos, a traça os comerá. No original hebraico lemos blue, né, ou iblu também, as yohelechem, iblu ou iblu as yohelechem. Dentro de as yohelechem temos ish, es,
que em hebraico é homem-mariposa. Veja abaixo as letras, né, de homem, ish, dentro de as e orelem. Aqui, ó. Então, o verso é esse, né, que está lá, ó. Iblu as e orelem. No sentido inverso do verso, ou seja, da esquerda para a direita, está escrito ish, que é homem. Está codificado dentro do verso, né? E da direita para a esquerda está es. Então, ou seja, nessas 4 palavras apenas aqui, olha, está escrito ish, es, homem, mariposa. Então, de acordo com o livro Stranger Creatures from Time and Space, lá do John Akil, né? A criatura sobrenatural começou a ser vista em Ohio a partir de 1959, né? Como nós lemos lá, quando ela sobrevoou, né, o pátio da mulher de um médico, né? E que ela assemelhou isso a uma grande borboleta, né? E daí também tem as testemunhas do carro, da fábrica de dinamite, né? E o homem que viu, né, ele sentado no telhado da casa, né? Todas essas aparições que nós lemos lá na Wikipédia, né? Muito bem. Aí eu sugiro, então, para vocês assistirem um filme chamado Mothman Prophecies, né? Que é com Richard Gere, esse filme. Aqui chama-se A Última Profecia, que é baseado no livro do John A. Keel, né? Que, aliás, é mencionado secretamente no filme, tá? O autor desse livro. Então, o filme chama-se A Última Profecia. Tá, gente? Então, se vocês nunca tinham ouvido falar no Homem-Mariposa, vocês ouviram falar nele agora e tiveram também uma evidência, né, de que o Homem-Mariposa é verdadeiro. Certo, pessoal? Eu vou pegar mais um trechinho aqui de Supernatural, né, para ler para vocês, né, acerca dessas criaturas, né? Olha, com o canto do galo anunciando de madrugada que o dia se aproxima, o poder dos demônios diminui. Seu poder, em grande parte, é confinado unicamente à noite, né? Midrash Levítico, Rabá 5. Muito bem. Aí tem o seguinte também, olha. Vamos falar dos vampiros também. Falando de coisas sobrenaturais, né? Que estão escondidos no mundo detrás do mundo, ou no mundo por trás da cortina. Aconselho vocês também a assistir o Constantine, tanto o filme com Keanu Reeves, como a série Constantine, né? 4 coisas foram alteradas a partir de sua condição anterior no tempo de Enos, filho de Sete. As montanhas tornaram-se duras como pedra. Os cadáveres dos homens começaram a apodrecer, que não acontecia antes. O homem foi degenerado em macaco e os demônios começaram a ter poder ou domínio sobre o homem, do qual eles foram privados antes que a imagem de Deus no homem fosse prejudicada. Midrash Bereshit Rabá 23. Olha, os espíritos de demônios ou criaturas da noite, aladas também, foram criados na véspera do 6º dia. Mas antes que seus corpos fossem formados, o sábado, em conjunto, chegou, né? Quando foi proclamada o descanso, né? E sua formação, então, dos seus corpos não foi consumada. E é por isso que eles têm raiva do ser humano, né? Porque eles ficaram informes. Eles não foram completados, né? Em função de que aconteceu o pecado de Adão. Isso criou uma rebelião na árvore da vida e impediu o Criador de terminar os corpos dessas criaturas. Então, eles, por raiva do homem, né, que tem o corpo perfeito, né, eles querem prejudicar a humanidade. Olha, espíritos de demônios foram criados na véspera do 6º dia, como eu li aqui, né?
Eu tinha lido. Aqui. Após Caim matar Abel, Adão separou-se de sua mulher durante 130 anos. Durante esse tempo, né, Adão emitiu demônios masculinos e demônios femininos. Né? Explicando melhor aqui, ele manteve relações, né, com criaturas da noite, e através dessas relações ele criou muitos demônios femininos e masculinos, que são chamadas de as pragas da humanidade, que aparecem no mundo para prejudicar a humanidade. Continuando aqui, o Midrash Gênesis Rabá diz o seguinte: Eva, como mãe de todos os viventes, foi também a mãe dos demônios. Também diz o seguinte: de Adão até Enos, o homem manteve a imagem de Deus. Então, o homem foi modelado à imagem de demônios. Ou seja, houve uma interferência no DNA da humanidade e a imagem de Deus se perdeu no homem. Né? E aí nós hoje somos uma mistura de bem e mal. É o que está basicamente dizendo aqui. Continuando aqui, vamos ver o que temos mais interessante aqui. Olha, um demônio chamado Xandon foi com Noé plantar a vinha e fez um acordo com ele, com Noé, de não interferir de modo algum no seu trabalho ou ele iria prejudicá-lo. Interessante, né? Vamos ver aqui. O que mais temos aqui de interessante? Homens sábios podem ganhar poder sobre os demônios e subjugá-los de várias maneiras, como fez o rei Salomão antes de sua queda, antes dele ser desencaminhado por mulheres estrangeiras. Depois de sua queda, embora parcialmente restaurada sua grandeza, ele não só tinha perdido seu poder sobre os demônios, mas também estava em terror e com medo deles. Portanto, ele tinha necessidade de 60 valentes poderosos para cercar e guardar a sua cama. Inclusive, o rei Salomão é o autor de As Clavículas de Salomão, né? Que fala de como, digamos assim, controlar os demônios, né? Por diversos meios. Muito bem. Deixa eu ver o que tem mais de interessante aqui para a gente. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Esse aqui vocês não conhecem. Arginutin é o nome de um demônio que tem domínio sobre os locais de banho e sobre os banheiros. É um demônio que mora nos banheiros. Né? E é por isso que antigamente os banheiros eram para fora das casas. Vocês pensam que as coisas são à toa? Não. Né? Hoje nós temos banheiros, né, dentro das casas, né? Mas é sempre bom que as portas dos banhos fiquem sempre fechadas. Né? Mas antigamente não. Antigamente os banheiros eram para fora. E uma distância, né, interessante das casas. Perguntem aos vossos pais, antepassados, avós, né, que se tinha que levantar de madrugada, sair para fora da casa, caminhar um bocadinho para chegar até o banheiro. Né? Por quê? Né? A mesma inteligência que nós temos hoje não tínhamos antigamente para construir o banheiro dentro da casa, ou os antigos sabiam de alguma coisa que hoje as pessoas não sabem. Muito bem. É isso aí, gente. Clésio, com você. Opa, beleza. Eu queria agradecer a participação do pessoal aí no chat. Eu queria fazer um pedido aqui a vocês, um pedido especial.
pessoal que nos acompanha desde o Alienatos já conhece nossos documentários. Lá nós temos documentários de ufologia, e nesses documentários nós temos músicas de fundo. A partir do ano de 2016, essas músicas são de autoria minha, são composições próprias que eu coloco, inclusive nas vinhetas. E essas músicas estão disponíveis no canal Eclesiartes. Eu vou deixar o link novamente aqui no chat para vocês. Eu agradeço bastante o apoio que muitos daqui do canal estão dando, que esse é um trabalho que eu faço à parte do YouTube, mas agora estou introduzindo nesse novo canal, para que os produtores de conteúdo tenham acesso ao instrumental que pode ser utilizado em músicas de seus vídeos, como fundo em seus vídeos. Eu só peço, inclusive, para que citem a fonte na descrição do vídeo de vocês, que vocês forem utilizar essas músicas, para que não tenhamos problemas com direitos autorais. Eu agradeço o apoio de cada um de vocês e obrigado também pela compreensão sobre a minha necessidade de fazer esse anúncio. O link está aí, eu agradeço o apoio. Eu peço apenas para que se inscrevam, não precisa pagar nada, é lógico. É apenas se inscrever no canal, e lá tem mais de 150 músicas, então pelo menos uma delas eu tenho certeza de que você vai gostar. Obrigado mais uma vez pelo apoio. Deepak, nós estamos chegando nos momentos finais. Eu gostaria que você deixasse suas considerações dentro de tudo que foi falado. E fique à vontade para completar uma Sim. coisinha que eu falei aqui sobre o Shintalet que vive no banheiro, né? E é por isso que sempre quando nós vamos ao banheiro temos que lavar as mãos, né? Porque quando nós entramos nesse banheiro, esse demônio toca nas nossas mãos. Isso é o que nos ensina a tradição da Kabbalah. Então, a gente tem que lavar as mãos, sair para fora e fazer uma bênção específica, uma brachá, depois de lavar as mãos, né? De forma adequada, né? Essa lavagem, nós fazemos o seguinte: pegamos uma canequinha, né? Enchemos com água, né? E derramamos, começando, né, com a mão esquerda, né? Nós pegamos com a mão direita, passamos para a mão esquerda, e aí começamos, derramamos um pouco de água na mão direita, trocamos, derramamos na esquerda, trocamos, derramamos na esquerda, assim, né, alternadamente, 3 vezes em cada mão. Aí saímos e pronunciamos uma bênção. Essa bênção diz Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kedushanu bemitzvotav v'tzivan al netilat yadayim. Resumindo, terminando aqui no final, diz, né, que nos ordenaste lavar as mãos. Porque tem um segredo sobre a água, que os demônios, as criaturas da noite e do dia também, não resistem ao poder da água, né? Por isso os antigos também tinham o costume de colocar água, por exemplo, ao redor da cama, né? Porque as criaturas não passam pela barreira de água. Tá? Então tem umas coisas interessantes aqui, né? Sobre isso, né? Então, resumindo, né? Para terminar, né? O Homem-Mariposa é uma criatura que existe, né? Enviada pelo Anjo da Morte, né? Ela aparece em locais onde algum desastre vai acontecer, né? Aí eu recomendo que vocês assistam um filme que eu falei, né? Que chama A Última Profecia, que vocês vão entender melhor, né? Porque está ligado com o karma coletivo, né? Com o ceifamento, né, de um grupo de pessoas que tem karma semelhante, né? Tem um outro filme também que vocês podem assistir, que é chamado Demônio, que tudo acontece dentro de um elevador. Esse filme tem umas coisas interessantes, né? Tem umas falas interessantes, tá, gente? Então é isso. Sobre o meu trabalho, todo mundo já conhece, mas o que eu quero reforçar com vocês, né, é sobre o lançamento do livro, né, do meu livro Supernatural, né, Entre Anjos e Demônios, que vai acontecer no dia 25 de julho. Né? E a noite de autógrafos vai ser aqui em Mogi das Cruzes. Nós iríamos fazer em São Paulo também, mas pouca gente se manifestou para participar da noite de autógrafos em São Paulo, né?
E a editora, então, né, em épocas, né, na qual há uma crise literária no país, né, não quer investir, né, numa noite de autógrafos onde as pessoas possivelmente não vão comparecer, né? Então, Supernatural, Entre Anjos e Demônios, né, já está à venda o livro em formato digital, né? Vocês vão encontrar na Amazon, né? No Google Play também. Em formato digital, o livro já está à venda. E o livro impresso vai ser publicado, então, vai ser lançado no dia 25 de julho, dia do escritor. E a noite de autógrafos, então, possivelmente vai ser nesse dia. Tá? Então, é isso, gente. Meus livros estão à venda no Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br. É isso aí. Eu que agradeço mais uma vez sua participação aqui, sempre trazendo esclarecimentos, e realmente é importante que o pessoal que assiste o canal aqui conheça a nossa playlist aqui do canal Alien Live, a playlist chamada Pac Sankara Veda, o nome do nosso convidado. Nessa playlist nós temos todas as participações dele aqui, e também no outro canal do qual viemos, o Alienates, eu trouxe as nossas lives de lá para cá, e de tempos em tempos estou reprisando aqui nas estreias. Então fiquem atentos, nem sempre o vídeo é ao vivo, mas o chat é. Então vocês podem participar no chat, conversar normalmente. Então eu só peço a vocês que tenham paciência quando quando o vídeo for reprisado, porque tem muita gente nova no canal, muita gente que não conheceu os vídeos antigos que fiz com o Deepak no outro canal, e lá, como eu migrei de lá para cá, vocês só vão encontrar esses vídeos novamente aqui. Aos poucos eu vou trazendo aqui, vou liberando aqui nas estreias. Tem uma novidade no canal também, o Discord. O que é o Discord? Ele é uma espécie de Telegram ou WhatsApp, só que ele funciona no PC, e ele é uma comunidade, ele é onde você pode participar das suas opiniões, trazer seus links, suas pesquisas individuais, e lá você também terá acesso aos convidados que eu recebo aqui. Sempre que eles estiverem online, é claro, vocês poderão, na medida do possível, conversar entre si, trocar ideias. Eu só peço a vocês que tenham cuidado, tenham respeito, tenham educação, porque é um local que eu estou abrindo para que vocês possam se conhecer de forma civilizada, é claro, né? Nós vemos muitas coisas erradas acontecerem em outros países que eu não quero que se repitam aqui, que aconteçam aqui. Então peço, basta que vocês cliquem no link que está sendo divulgado aí no chat. De vez em quando tem várias mensagens aí do Nightbot, onde ele coloca o link do Discord, onde você poderá clicar e imediatamente ser enviado para o programa, onde você terá acesso a tudo isso. Só para reforçar com vocês também, ajudem nosso canal de música, o canal Eclesiastes, lembrando a vocês que sou eu mesmo ali tocando, as músicas são tocadas por mim. Eu fiquei por mais de 20 anos trabalhando com música, então eu faço com cuidado esse trabalho, porque são músicas instrumentais que eu mesmo utilizei como fundo para as músicas, para os vídeos de documentário no canal Alienates. Então, muitas das músicas que vocês ouvem lá no Alienates, inclusive nas vinhetas, foram feitas por mim, e agora estou disponibilizando a vocês ali no Eclesiastes. Mais uma vez, só reforçando, eu peço que citem a fonte quando forem utilizar essas músicas nos seus canais, para não ter problemas com os direitos autorais. Os que chegaram até aqui, os que assistiram até agora, comentem com a frase "inscreva-se no Eclesiastes", assim eu vou saber que você ficou comigo até o final. Deepak, gostaria de falar mais alguma coisa? Não. Ok. Vou só colocar aqui o link para o pessoal que quer conhecer o canal de música. Mais uma vez, obrigado. A participação de Deepak, obrigado também você que participou no chat, você que também chegou aí nos comentários, obrigado pelas informações, pelas perguntas respeitosas, pelos comentários respeitosos. Obrigado por cada um de vocês, por entender como funciona esse canal.
Lembrando a vocês também que o link do convidado está ali na nossa página inicial. De lá mesmo você encontrará o link do canal do Dipac para conhecer seus trabalhos. Está disponível ali. Obrigado ao pessoal que está colocando as frases. Pessoal, então, fiquem atentos à agenda do canal e até a próxima live aqui no canal Alien Live.